E aí, pessoal, Edenilson, um zagueiro e as novas opções do técnico Renato. As coisas estão evoluindo, falta pouco tempo, mas nós teremos novidades por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora da LR Energia Solar. Energia solar para todos. Pague apenas a taxa básica de luz com as soluções que a LR traz para você. Você pode sim. Conheça os kits promocionais da LR e tenha as placas solares na sua casa e resolva de vez este assunto. LR Energia Solar, as melhores condições de pagamento para você ter placas solares. No primeiro mês, você já vai pagar menos do que você paga hoje de luz. Vai por mim, eu tenho placas solares, eu resolvi esse problema e você pode também. Na descrição do vídeo você fala com a LR Energia Solar e resolve este problema. Fale com eles. Gente, algumas informações trazidas ainda da noite de ontem, a noite da vitória do Grêmio. Eu costumo dizer que quando o ambiente é de vitória, as coisas saem de forma mais tranquila. E nós temos, sim, algumas coisas legais para tirar de ontem. Uma delas nem vem de Porto Alegre, vem lá de BH. O Atlético Mineiro, que jogou contra o Criciúma em casa, não venceu, mas não teve Gemerson e não teve também o Edenilson. Só que são duas situações um pouco diferentes. O diretor executivo lá, o gerente de futebol, o Vitor, ex-goleiro do Grêmio, foi muito claro quando separou os dois negócios. O Edenilson, segundo todos que estavam no Grêmio ontem e também jornalistas lá de BH, dizem que ele é jogador do Grêmio. E a informação que nós temos desta manhã, estou gravando esse vídeo perto das 10h30 da manhã, é que Edenilson será anunciado jogador do Grêmio nas próximas horas, ainda nesta quinta-feira. Então, Edenilson é jogador do Grêmio ou será anunciado jogador do Grêmio. Esse é o primeiro ponto. O Renato não negou veementemente. Com relação ao Gemerson, a história que vem de BH é um pouco diferente. O Grêmio fez, de fato, uma proposta em dinheiro, parece que na casa de $1,5 milhão. O Grêmio está, sim, com possibilidade de investimento. O Grêmio está enfrentando, está colocando dinheiro. Essa história de que o Grêmio não investe não é verdade. O Grêmio está fazendo investimento, sim. E o Gemerson seria um desses investimentos. Sinceramente, o Grêmio precisa muito do Edenilson, do Gemerson e de mais jogadores que surgem por aqui. A temporada está se mostrando muito desgastante e o Grêmio precisa de mais nomes. O Grêmio planejou mal, tudo isso a gente já disse. Mas agora, vamos para soluções. Porque algumas soluções, e Edenilson é uma solução, o Gemerson é uma reposição importante, chega titular do Grêmio, mas o jogo de ontem também nos trouxe alguns alentos. Muitos falaram sobre por que jogou o Fábio, e eu me surpreendi, inclusive, com a entrevista, com a escalação dele. E eu vou confessar para vocês, hoje eu estava conversando com um amigo meu, o Renato Eli, pela manhã, e ele me disse, César, tu... analista, por que o Fábio entrou e saiu o JP? Pelo amor de Deus. E eu fiquei pensando, como assim, Renato? Eu não estou te entendendo. Olha os dois gols do Vasco. O primeiro gol ele vira de costas. A bola bate nele, desvia do goleiro. E o segundo gol, ele simplesmente não sobe e o cara pega de primeira, quase na marca do pênalti, por erro dele, o jogador que estava com ele. Ele saiu do time por isso. Ele tá certo. E ele tá certo. É por isso que ele saiu do time. Então, não atinei nesse aspecto aí, peço desculpas, mas é exatamente isso. Já as duas outras opções, a opção do Gustavo Martins, que começou pela esquerda, mas logo em seguida o Jeromel vai para a esquerda e ele joga pela direita, ele agregou. Todo mundo dizia que ele era melhor do que o Rodrigo Eli, e ele é melhor que o Rodrigo Eli. Acho que isso é incontestável. Aí está se falando muito na renovação de contrato dele. Essa renovação de contrato dele é por um contrato que está lá em dezembro de 2025. Então não é um problema para agora. Eu não estou dizendo que não é problema. Tem que renovar.
Só que não é uma coisa que vai te gritar os olhos agora. Agora. E essa é uma questão que vai ficar mais para o futuro. Dito isso, nós vamos para o meio-campo. Porque Dodi te trouxe algo ontem que o Grêmio não tinha tido gostinho ainda. Que é um meio-campo mais brigador. Mais veloz e mais brigador. Dodi é muito mais rápido do que é o Duqueiroz e do que é o PP. Rápido. O que isso determina? Que ele encurte os espaços de forma mais rápida e não permita tanto respiro dos jogadores adversários. Então ele te deu isso também. Com a chegada do Edenilson, o Grêmio vai ter mais opções para moldar o meio-campo. Eu acho que o Edenilson chega aqui no Grêmio para ser uma espécie de terceiro homem. Ser essa transição pelo lado direito. Me parece que essa é a principal solução pro Edenilson aqui. Mais uma opção. O Grêmio não tem um time titular ainda. Quando tu coloca jogadores e eles dão a solução como não deram outros, tudo fica bem claro que o Grêmio está construindo as suas soluções. O Grêmio está moldando, o Grêmio está montando as suas soluções. E isso fica claro quando as coisas acontecem dessa maneira. E hoje a gente tem mais o Edenilson, mais um zagueiro para exatamente ir compondo. Outra boa notícia de ontem foi um jogo que a grande maioria dos jogadores foram bem, mas outra boa notícia de ontem foi o Cuiabano. Parece que se acertou o extracampo do Cuiabano, se arrumou e ele deu a solução como lateral muito boa. Muito boa. O Cuiabano foi muito bem ontem. O Cuiabano é mais jogador do que os outros. A gente sempre soube disso. Só que o Cuiabano também precisava se ajudar. E ele agora se ajudando, ele está te dando uma solução que tu não tinha. E isso é muito importante para o Grêmio. Muito importante para o Grêmio. A relação Cuiabano com o lado ali, a lateral esquerda. Ontem o Soteldo foi um jogador muito mais participativo do que vinha sendo. Tudo a gente pode colocar como algo sendo valorizado aqui. Ontem é uma noite de novas opções para o Renato. E somado a isso as contratações, que eu prefiro as óbvias a essa altura do que as invenções que muitas vezes se coloca, o Grêmio vai agregando peças. O Grêmio precisa obrigatoriamente de um reserva para centroavante. Precisa. Nós sabemos disso. O Grêmio precisa. A gente não sabe qual é o tempo de recuperação ainda do Diego Costa. A informação é que ele pode jogar lá na Argentina, mas até jogar lá a gente tem que ter. Então, hoje é o dia de anúncio do Edenilson, de possibilidade de um zagueiro para compor o grupo para o Grêmio e agregando peças para uma temporada que, convenhamos, é duríssima. O jogo contra o Cuiabá, de todos os jogos que a gente viu, aparentemente é o mais simples e o torcedor precisa engajar. Ontem, um número muito baixo de torcedores, 13 mil torcedores, e a gente espera que no mínimo isso dobre no jogo contra o Cuiabá. O Grêmio precisa do ambiente da arena, o Grêmio precisa do fator local, e isso pode ser fundamental para a evolução e para a força do Grêmio nessa temporada. Portanto, essa é a lógica desta quinta-feira. A gente vai trazer muitas informações, mas acho que a principal notícia do dia é o anúncio de Edenilson como novo jogador do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.